Querido irmão, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 9. Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo número 9. Nós vamos realizar a leitura do texto do verso número 1 até o verso número 8 deste capítulo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, deixasse aberta e nós vamos orar ao nosso Deus antes de começarmos. Todos localizaram o texto? Vamos orar. Deus bondoso, Senhor, tomamos a Tua palavra em nossas mãos, mais uma vez neste culto, desta feita, ó Deus, buscando ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, por isso rogamos, ilumina-nos, Senhor. Desvenda os nossos olhos, ó Pai, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Age em cada um aqui, a começar em mim. Assim rogamos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor, irmãos. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém. Como que você imagina que é a vida de alguém cujos pecados não são perdoados? Alguém que vive com a sua consciência atormentada por conta da culpa. Como que deve ser a vida de alguém que, consciente dos seus pecados, experimenta não somente as consequências na sua mente, mas quem sabe no seu corpo. E ao olhar, ele percebe que aquilo aconteceu com ele exatamente porque ele pecou. Como que você imagina que é a vida de alguém que, por conta dos seus pecados, pecados esses que não foram perdoados, vê também essas consequências se alastrando por sua família, por sua igreja? Certamente, irmãos, conviver com as tristes consequências do pecado não é algo para o que estejamos preparados, porque não suportamos. Deus nos criou para a santidade, Deus nos criou para a glória do seu nome, Deus nos criou para vivermos em obediência à sua palavra, mas não foi isso que aconteceu, e desde a queda nós temos um grande problema: o pecado. Mas o que fazer diante disso? O nosso primeiro pai, Adão, tentou uma solução. Coseu para si uma cinta com folhas de figueiras, mas isso não resolveu o problema. Ele até tentou se esconder de Deus, pois na viração do dia ele via até ele para estar com ele, mas isso também não resolveu o problema. O mundo também apresentou soluções para isso, como por exemplo, dizer que pecado não é pecado, mas isto também não resolveu o problema. O fato é que todas estas cogitações humanas, todas estas intenções e ações do mundo,
ou quem sabe até do maligno, sugestionando algo com relação ao lidar com o pecado, não resolveram. Razão pela qual o Evangelho de Mateus inicia no capítulo 1, e eu queria que você abrisse, dizendo que Cristo veio cumprir uma missão no que diz respeito a isto. Pois em Mateus, capítulo de número 1, nós lemos o seguinte, no verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É interessante que Mateus já inicia dizendo que Jesus tem esta missão, mas mesmo dizendo isto, era possível que os homens não reconhecessem a autoridade do Senhor Jesus Cristo para cumprir esta missão, salvar o seu povo, perdoar os pecados do seu povo e conceder a este povo vida eterna. Assim, neste arranjo promovido pelo Evangelho, nós temos no capítulo de número 7, até o capítulo de número 11, a final do capítulo 7 até o início do capítulo 11, a afirmação de que Jesus Cristo tem toda a autoridade. Autoridade no seu ensino, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre os espíritos imundos, autoridade sobre a natureza. Cristo tem a autoridade, mas mesmo com todas essas demonstrações, era possível que os homens ainda não acreditassem nisso. Então, neste capítulo 9, que temos aqui o ápice deste relato acerca da autoridade de Cristo Jesus, temos a maior prova da sua autoridade na terra, no que diz respeito aos homens. A autoridade de Jesus Cristo para perdoar pecados. Assim, nessa noite eu quero falar com os irmãos exatamente sobre isto. Jesus Cristo é o único que tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Não há outro. Os apóstolos aprenderam isso. Os nossos pais no Antigo Testamento também aprenderam isso. E nós hoje aqui também precisamos aprender isto. Portanto, abra bem os seus ouvidos. Prepare a sua mente e o seu coração para que você guarde esta verdade de maneira muito cara. Jesus Cristo é o único que tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E como é que esse texto nos ensina isto? Então você tem aqui uma narrativa, e eu gostaria que você voltasse mais uma vez os seus olhos para o texto bíblico. É nos dito no verso número 1, que entrando Jesus passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Logicamente que Mateus está criando um link aqui com o que foi dito anteriormente, que foi exatamente a demonstração de poder do Senhor Jesus Cristo sobre os espíritos imundos. Mas note bem que logo após a demonstração desse poder e a cura daquele homem que estava endemoniado, a cidade de onde este homem fazia parte rejeita o Senhor Jesus Cristo e pede que Cristo se retirasse daquela terra. Em outras palavras, eles estão rejeitando ao único que tem poder para perdoar pecados. Mas há uma outra coisa importante aqui também nesse texto, nesta preparação que Mateus faz neste verso 1 do capítulo 9, é que ele agora volta para a sua cidade. E lembre bem que o profeta não tem honra na sua própria casa ou terra. Então, se por um lado tem cidades que rejeitam, aqueles que são os naturais do Senhor Jesus Cristo também demonstrarão isso. E o que é mais interessante é perceber que as próprias autoridades religiosas não entenderam a missão do Senhor Jesus Cristo e não o reconheceram como tal, como fica evidente no próprio texto, visto que eles mesmos dizem: esse homem blasfema, porque ele não tem autoridade para fazer isso, porque quem tem autoridade para perdoar pecados é somente um, e este é Deus. Portanto, eles não estavam reconhecendo a autoridade e divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, através desse evangelho, quer que nós entendamos isso, que Jesus Cristo é o único que tem autoridade para perdoar pecados. Então, como é que isso se dá? Primeiramente, veja comigo agora o verso número 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. A primeira coisa que você vai observar neste que tem autoridade para perdoar pecados é a compaixão
para com os pecadores. O texto diz muito claramente que Jesus Cristo volta-se para ele e diz: tem bom ânimo. Uma boa tradução disso aqui seria exatamente dizer assim: tenha coragem, se aproxime, pode vir, você não será rechaçado, você será acolhido, você será amado, você será recebido, você será compreendido e tratado. O que o Senhor Jesus Cristo quer que aqueles homens entendam é exatamente isto: que todo aquele que é quebrantado buscar ao Senhor Jesus Cristo, sobretudo com fé nele, encontrará no Senhor Jesus Cristo o perdão de pecados que ele tanto precisa. Por isso a primeira palavra do Senhor Jesus Cristo não é: filho, estão perdoados os teus pecados, mas é: filho, tenha bom ânimo. Cristo não cria obstáculo, não cria barreira, ele não impede aqueles que desejam vir até ele, pelo contrário, ele mesmo os move e abre os braços para recebê-lo. Filho, tem bom ânimo. O que Mateus deseja que nós saibamos aqui é que aquele que perdoa pecados, ele tem não somente o poder, mas ele tem a compaixão. Mas é também necessário verificar, irmãos, que o próprio texto diz que o Senhor Jesus Cristo viu a fé daqueles homens. E logicamente que ao ver esta fé, ele demonstra primeiramente a sua compaixão, mas logo em seguida a sua autoridade. E ele faz então uma declaração de perdão. Por favor, ele diz assim, ouçam: estão perdoados os seus o quê? Pecados. Cristo não titubeia, ele não tem rodeios, ele apenas afirma em sua autoridade: eu perdoo os seus pecados. Ora, quem pode dizer isso senão aquele que é Deus, aquele que de fato tem autoridade para perdoar pecados? Jesus Cristo está consciente de quem ele é e do que veio fazer, e ele está afirmando isso diante daqueles homens que com fé se aproximaram dele. E lembre, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é importante que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe, mas que também se torna galardoador dos que o buscam. Então Cristo, com estas palavras, demonstra a sua autoridade e o seu conhecimento acerca da realidade daquele homem e declara: filhos, estão perdoados os seus pecados. A primeira coisa que esse texto nos ensina então é que nós estamos diante de um Deus que é compassivo e perdoador. E há uma lição muito importante para nós aqui, porque se tem uma coisa que nos impede de chegarmos ao Senhor Jesus Cristo, está em nós mesmos. O quê? O medo, o receio de como seremos recebidos pelo Senhor, uma vez que pecamos contra Ele. Nós bem sabemos que o Senhor é santo, que Ele é justo, que Ele retribui a cada um conforme as suas obras. Nós bem sabemos, pelo princípio da lei que está gravado em nosso próprio coração, quando pecamos contra o Senhor, de tal maneira que a nossa consciência trabalha de maneira dupla, mutuamente acusando ou defendendo. Nós bem sabemos, mas o que eu queria que você ouvisse nessa noite é que o Senhor Jesus Cristo, Ele é cheio de eterna compaixão, e mesmo conhecendo que você é pecador, Ele te recebe e te perdoa. Então não tenha receio, tema ao Senhor, honre-o, mas se aproxime daquele único que tem compaixão para com o pecador. Você precisa lembrar disso. Nesta vida, como pastor, e não são muitos anos, logicamente, apenas 16, muitos outros têm muitos anos na estrada, mas uma coisa ficou muito clara na minha mente, que é o medo que as pessoas têm de se aproximarem do Senhor, de confessarem os seus pecados, de assumirem as suas faltas, porque não sabem como serão recebidas pelo Senhor. E parte desse medo se dá pela relação que ela estabelece com o seu semelhante, pois nós homens somos extremamente rápidos em acusar, em levantar o dedo, em apontar as faltas, mas Cristo não fez isso. Ele disse: filho, tenha bom ânimo, diferente de todo homem sem piedade,
sem compaixão, o nosso Salvador, que perdoa os nossos pecados, ele tem o quê? Terna compaixão. A segunda questão que esse texto nos traz, irmãos, e que eu creio que seja importante, que prova essa autoridade de Cristo, sempre relacionando o seu conhecimento e a sua autoridade, está agora no verso de número 3. Por favor, veja comigo. Mas alguns escribas diziam consigo, olha bem, este blasfema. Possivelmente o Senhor Jesus Cristo não estava próximo desses a ponto de ouvi-los, mas conhecia-lhes. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Nós temos essa palavra aqui, conhecer, que é a mesma palavra de ver do verso de número 2. Está vendo aí? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. No verso 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. O que isto tem a ver com o texto? É que o mesmo conhecimento que Cristo demonstrou para ver o coração daqueles homens que se aproximaram com o paralítico, a ponto de reconhecer-lhes a fé, é também o mesmo conhecimento que Cristo Jesus tem diante daqueles que disseram, os escribas, este blasfema. Então o nosso Senhor, ele tem poder para nos conhecer profundamente, como ninguém conhece. Ele conhece a natureza humana. Nós não precisamos abrir a boca, ele já sabe o que nós intentamos falar. Então, neste momento, mesmo sem estar próximo, Jesus Cristo diz, eu conheço os seus pensamentos, e fala para eles, por que cogitais o mal no vosso coração? Por que vocês estão agindo com tamanha malignidade? E é interessante perceber aqui, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, num primeiro momento, ele demonstrou terna compaixão e poder para perdoar. E agora ele demonstra mais uma coisa. O Senhor Jesus Cristo demonstra conhecimento do mal e autoridade para perdoar. Ele sabe o que é o mal. Não por tê-lo praticado, não por ser mal, porque ele é santo, 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 mas ele conhece a nossa natureza. E esse intento humano de impedi-lo de agir, como disseram aqui os escribas, este blasfema, se opondo contra o Senhor Jesus Cristo, impedindo, embaraçando o caminho daqueles que queriam chegar ao Senhor Jesus Cristo, não impediu que Cristo o perdoasse. Pelo contrário, o que Cristo dá é uma grande reprimenda. Aí ele fala, veja comigo, verso 5, pois qual é mais fácil dizer? Vocês estão cogitando mal no coração, e qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados, ou ainda dizer, levanta-te e anda? Então Cristo confronta esses que querem impedi-lo. Mostrando, irmãos, que a malignidade humana não impede o Senhor Jesus Cristo de cumprir a sua missão de salvar pecadores e perdoar pecados. Por mais terrível que seja o seu coração, por mais terrível que seja o nosso coração, por mais terrível que seja o intento humano de impedir a ação do Senhor sobre a vida de outrem, quem sabe sobre a sua própria, nada impedirá a ação do Senhor, no sentido de perdoar pecados. Pois uma vez que Cristo decidir fazer isso, Ele o fará e ninguém o impedirá. E aí então o Senhor Jesus Cristo diz para aqueles, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meus irmãos, pense aqui na ordem que essas coisas estão acontecendo, que também revela a autoridade e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Imagine se ele aqui, inicialmente, curasse o paralítico, e depois emitisse a declaração de perdão. O que aqueles homens diriam? É um charlatão. Executou um milagre, e depois está dizendo que perdoa. Eles não teriam como aferir se de fato aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo era verdade, não somente no coração do Senhor Jesus Cristo, mas também naquele que ouvia esta declaração de perdão. Então o Senhor Jesus Cristo inverte a ordem. Ele diz, perdoados estão os teus pecados, e para provar que eu tenho poder, levanta-te e anda. Pois se vocês julgam que é mais fácil dizer
perdoados estão os pecados, eu estou mostrando alguma coisa para vocês. E lembrem que os judeus pedem o quê? Sinais, algo que prova a minha autoridade. Levante e ande. Então Cristo está mostrando aqui, irmãos, que a malignidade humana não é suficiente para impedir a sua ação no sentido de perdoar pecadores. Por mais que os homens tentem impedir, como eu disse, nada impedirá a ação do Senhor, porque Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Mas há uma terceira coisa que esse texto nos ensina, irmãos. É que depois que este homem ouviu esta declaração, foi perdoado e também curado, algo aconteceu no meio da multidão. E eu queria que você visse agora levasse os seus olhos para o verso número 8. Diz assim, ó: vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera o quê? Tal autoridade ao homem. Vocês ouviram no início eu dizer que há uma sequência, no próprio Evangelho, onde se evidencia todo o encadeamento de ideias que apontam para a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E que Ele demonstrou a sua autoridade curando enfermos, não foi? Fez isto. Ele demonstrou a sua autoridade sobre os endemoniados, Ele demonstrou a sua autoridade sobre a natureza, e particularmente nesse evento, a sua autoridade sobre a natureza. E aí eu quero que você volte seus olhos para o capítulo de número 8, quando os discípulos estavam no barco com medo de morrer. Depois que Cristo age, portanto o verso 26, diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Agora observe: e maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar o quê? Vocês estão vendo que eles ficaram abismados diante do que Cristo fez? Quem é este? Mas note bem uma coisa: eles ficaram maravilhados, mas não glorificaram a Deus. Leia de novo comigo. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é estes que até o vento e o mar lhe obedecem? O que há diferente desse relato para o relato do verso 8 do capítulo 9? E vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade o quê? Aos homens. É que nesse segundo momento, além de perceberem a glória do Senhor manifesta, eles, diferentes dos discípulos, glorificaram a Deus. Ou seja, as multidões estão propalando, falando que de fato Cristo tem autoridade inigualável. Até a multidão entendeu isso. E aqui nós temos a terceira ideia que esse texto nos mostra. Cristo é aquele que tem autoridade para perdoar pecados. E todos irão reconhecer isto. Não há nada que se possa fazer para a declaração final, onde todos se prostrarão diante do Redentor e reconhecerão que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. As multidões estão de alguma forma aqui, irmãos, orientadas pelo Senhor, mostrando, evidenciando que Jesus Cristo é o Filho do homem, que tem autoridade para perdoar pecados. Diante disso, irmãos, do que está aqui posto, que lições nós podemos tirar para a nossa vida, uma vez que temos estas provas acerca da autoridade de Cristo para perdoar pecados? A primeira delas: se você é pecador e está aqui nesta noite, e por alguma razão cometeu algum pecado para o qual você julga não ter perdão, salvo a blasfêmia contra o Espírito Santo, saiba com muita clareza: Jesus é o único que tem sobre a terra autoridade para perdoar o quê? Pecado. Você não deve levar ou sair daqui com outra ideia que não seja esta.
qualquer pecado que eu tenha cometido, Jesus Cristo tem autoridade para me perdoar. Eu não sei quão impactante deve ser isso na sua vida, mas essa é uma verdade libertadora. Porque terrível é a vida de alguém que anda com a sua consciência lhe acusando. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: Jesus Cristo perdoa o seu pecado. Agora é interessante que você perceba o seguinte: uma vez que Ele nos perdoa, abra sua Bíblia por favor em Provérbios 28, 13. Eu tenho que viver como alguém perdoado. Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Você lembra como aqueles homens se aproximaram de Cristo? Vendo-lhes o quê? A fé. Disse o quê? Tem bom ânimo. Estão perdoados os seus pecados. Então, irmão, entenda isto. Você é pecador? Peca. Saiba que Jesus te perdoa. Ele tem autoridade para fazer isto. Não busque outra alternativa para aliviar sua consciência. Não vá para as terapias, medicamentosas ou não. Ou quem sabe se enrolar aí em compras para ver se alivia a consciência, viajar, mudar de cidade, trocar de casa. Alguns até sugerem trocar de cônjuge, pinta o cabelo, corta o cabelo. Isso não vai aliviar a sua consciência. Você precisa ir a Jesus, confessar o seu pecado e ter a convicção de que Ele tem autoridade para perdoar o seu pecado. Entenda isto. A segunda coisa que eu queria que você percebesse também à luz desse texto, irmãos, é que ninguém mais do que o Senhor nos conhece. Uma vez que você sabe que Ele perdoa pecado, talvez você diga: mas isso aqui não é tão pecado assim. Por favor, não faça isto. Peça para que o Senhor lhe sonde. Veja o seu coração. Analise a sua vida. E mostre para você quem de fato você é. Lembre que Cristo não somente viu a fé daquele homem, mas também viu a incredulidade dos escribas. E ambos precisavam de perdão. Mas parece que eles não perceberam que Cristo os conhecia. E essa parece ser muitas vezes a nossa atitude. Achar que Deus não nos conhece. Mas eu quero lhe dizer, Ele conhece. E como conhece. Então, a sua atitude deve ser qual diante desse conhecimento de Deus? Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 139. O que é que eu tenho que fazer como pecador diante de um Deus que me conhece e pode me perdoar? Faça isto que Davi fez. Salmo de número 139, versos 23 e 24. Lembre, você está diante de um Deus que Ele conhece e que pode lhe perdoar. Se você fugir e dizer que não é, não adianta, porque Ele sabe quem você é. Então o que é que eu tenho que fazer, sabendo que Ele me perdoa? Olha esta oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Agora veja, ó. Vê se há em mim algum caminho mau, e o quê? E guia-me. Você lembra o que Cristo disse para aqueles escribas? Por que vocês estão cogitando o mal no coração? Então é importante que você saiba que aquele que tem autoridade para perdoar pecado, Ele lhe conhece, e você pode orar a Ele, dizer: Senhor, sonda, me conhece. Me livra deste caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, me perdoa. Ele te conhece, filho, então não se esconda, porque Ele te conhece. Não adianta fugir. Você precisa correr para Cristo,
segundo a graça dele. A terceira coisa que eu queria que nós aprendêssemos à luz desse texto, irmãos, é que você tem que estar ciente dos efeitos do pecado na sua vida. O texto não diz que a paralisia do homem decorreu de algum pecado cometido por ele, embora alguns pensem dessa forma. E nós sabemos que alguns pecados podem trazer consequências físicas, mas não é esta afirmação que o texto traz categórica e claramente. Todavia, eu queria que você entendesse, irmãos, que o pecado, ele traz para a sua vida uma paralisia, espiritualmente falando. Eu não estou dizendo que ele está paralítico por causa do pecado, mas eu estou lhe dizendo que o pecado tem consequências na sua vida, consequências nesta vida e na vida eterna, que somente o perdão de Jesus Cristo poderá lhe restaurar. Então, saiba disso. Meu Deus, por conta do meu pecado, estou morto em meus delitos e pecados, mas o Senhor restaura a minha vida. O Senhor faz com que a minha família seja restabelecida, a minha saúde física, financeira e outras tantas que Deus pode restaurar juntamente com o perdão de pecado. Veja que eu disse, pode restaurar, porque algumas consequências são permanentes. Neste caso, ainda que não saibamos se a paralisia deste homem decorreu do seu pecado, todavia o que vemos é a ação do Senhor Deus trazendo restauração, não somente na parte imaterial dele, o perdão para a sua alma, para o seu ser, mas também a restauração da sua vida. E ele sai dali andando. Então Cristo é poderoso para restaurar a sua vida toda. E para sempre. E você não pode esquecer disso. A autoridade do Senhor Jesus Cristo não é somente para perdoar pecados, embora essa seja de grande importância, mas sobretudo para restaurar a sua vida plenamente. Então de repente você está olhando para a sua vida toda quebrada, sem esperança, você olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, mas eu quero lhe dizer que a começar do perdão do seu pecado, Cristo pode restaurar a sua vida. E como um terno Salvador, Ele terá compaixão de ti e te ajudará. Então não perca a esperança. Volte-se para Cristo. Busque a sua ajuda. Busque a sua ação. E experimente o perdão de pecados que restaura o homem como um todo. A última coisa que eu gostaria de destacar desse texto está exatamente no verso número 8, como lição para nós. Lembre que as multidões declararam que este homem, né, era diferente de todos os outros. E glorificaram a Deus, é que diz o texto, porque deram a tal autoridade o quê? Aos homens. Quando você vê essa expressão glorificação a Deus aqui, ela não somente difere da que foi dita anteriormente, como eu falei, mas também tem uma coisa importante. É como se essas multidões estivessem fazendo conhecido o nome de Deus como alguém que perdoa o quê? Pecados. E aqui está uma lição importante para nós. No mundo de pecadores, se tem algo que os pecadores precisam saber, é que Jesus Cristo o quê? Perdoa pecados. Então, se você foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, cumpra aquilo que está em 1 Pedro 2,9, por favor. Como igreja do Senhor, como povo perdoado, faça isto. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Olha só. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora veja, ó. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou de onde? Para a sua. Agora veja o resto. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste o quê? A misericórdia que ele alcançou, ele perdoou. Então, o que é que eu tenho que fazer como alguém que foi alcançado pelo Senhor?
à semelhança daquela multidão, glorificar a Deus por isso e fazê-lo conhecido. Eu espero que você tenha essa disposição no coração para mostrar como fizeram os discípulos, afirmando que não há na terra outro nome além do Jesus Cristo, pelo qual importa que sejamos salvos. É meu dever, é seu dever como salvo, como alguém que foi perdoado, glorificar a Deus por isso e torná-lo conhecido. Lembre-se do que o Senhor Jesus Cristo disse para aqueles: vocês precisam saber que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Você sabe disto? Eu espero que sim. Eu espero que você experimente isso na sua plenitude e que faça conhecido daqueles que não sabem que Jesus Cristo perdoa pecados e não há outro que o possa fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.